atuação do Gabigol nesse jogo da eliminatória. Bom, e aí, Mauro? Merecido o Gabigol titular? Pelo menos testado era bom ser, né? Convoca o cara para ficar passeando, né? É o fim da picada. Pode... Não para jogar. O Brasil venceu 4 jogos em 4, né? Lidera as eliminatórias. Até é bom lembrar isso, que as pessoas nem lembram mais. Eu não lembrava mais. Porra de classificação é essa? Aí fui lá olhar. Até gravei um vídeo mais cedo. Vou colocar isso aqui no vídeo, porque tenho certeza que as pessoas também não estão lembrando. A Argentina tem menos 2 pontos por conta daquele empate com o Paraguai, porque venceu seus outros jogos, né? Empate, inclusive, com a assinatura da grande arbitragem brasileira, que deu aquele VAR retroativo, né? 40 segundos, né? E uma falta muito discutível, né? Uma coisa que o campo não achou nada, aí a Argentina fez o gol e voltaram. Tem um pelinho aqui, anula o gol. Seria o gol da vitória, poderiam estar os dois com 12 pontos. Vai dando pinta de que dessa vez, tanto o Brasil quanto a Argentina devem se classificar com facilidade, que é a obrigação dos dois, né? Na última Copa, a Argentina teve que suar sangue, Messi teve que tirar coelho da cartola contra o Equador, aquela coisa toda. O Brasil já passou perrengue também em outras ocasiões, como até na Copa passada mesmo, né? Quando o Tite assumiu no lugar do Dunga e o Brasil sequer estava na zona de classificação para o Mundial da Rússia. Dessa vez, os dois começaram bem. Acho que a tendência é que avancem sem muita dificuldade. Num cenário como esse, o Gabigol já vem desde 2019 fazendo gol a rodo. Testa o cara, é um atacante diferente daqueles que ele vinha utilizando, tem outra característica, mas é mais finalizador, acho, do que a maioria do que os demais que passaram por ali, mais goleador, mais definidor. Então, acho que é uma oportunidade boa. Contra o Equador, que meteu 6-1 na Colômbia, né? Perdeu o jogo para a Argentina na estreia, depois ganhou 3 jogos, meteu 6-1 na Colômbia. Mas foi há muito tempo. O Brasil vai voltar a jogar depois de 199 dias. Então, essas seleções voltam a jogar eliminatória depois de quase 200 dias, muito tempo. Então, o que aconteceu no Equador? Como é que vai estar? Todas as seleções, acho que chegam aí cercadas de uma certa dúvida pelo longo período sem jogar. Um período maravilhoso, por sinal, né? Um período sem jogo da seleção, ele é maravilhoso. Só não é perfeito. Bom, né? Só não é perfeito porque é o período da pandemia, então, óbvio que não é perfeito. Mas, do ponto de vista do jogo que acontece, isso é sensacional. Sempre lembrando uma coisa que eu acho que é muito importante nesse contexto, que não está sendo falado. A realização da Copa América do Brasil recebeu todas as críticas, acho que elas são absolutamente pertinentes, nem vou me aprofundar porque é chovendo molhado, né? De uma hora para outra, o Brasil com tanto problema, traz uma competição para cá, são 10 delegações, elas vão ficar numa região ali até pequena, boa parte do tempo, no centro do Brasil, né? Goiânia, Cuiabá e Brasília, depois vão para o Rio de Janeiro fazer sei lá o quê. Por que não faz tudo lá? Faz a porra toda lá, fica por aí, deixa lá o Maracanã, o Engenhão, o Rio de Janeiro em paz. O Rio de Janeiro o couro está comendo, o vírus está solto. Para que levar algumas seleções que vão para lá? Não tem necessidade nenhuma. Poderia fazer o jogo lá em Cuiabá, que é o estádio de Copa do Mundo, ou do Serra Dourada, que é grandão, ou em Brasília, que também é de Copa do Mundo. Tá muito bom. Faria em Brasília, no caso, né? Seria em Brasília a final. Para que ir para o Rio de Janeiro? É uma pataquada também, né? Até porque o Maracanã não existe mais, tá? O Nil Maracanã, então aquela coisa, o Maracanã, então, bobagem. Mas, enfim, acho que é chovendo molhado falar da Copa América. Agora, essas eliminatórias, isso eu vou continuar falando. Em pontos corridos, isso é um absurdo. Isso é uma coisa totalmente sem noção. E não se fala sobre isso. Agora acabei de assistir ali Bolívia e Venezuela. Não é para jogar Bolívia e Venezuela, é para cada um estar numa chave. São as duas piores. Como o Brasil e a Argentina estariam em 2 chaves, o Uruguai numa chave, aí tem que ver o ranking, quem seria o par do Uruguai, Colômbia, Chile, Bolívia, sei lá. E você distribuiria 5 e 5, 10 seleções, 2 grupos, classifica as 2 primeiras, as terceiras colocadas vão para a repescagem e as 2 últimas vão para casa. Então, essas seleções jogariam 8 partidas. As 2 que iriam para a repescagem fariam 10 ou 12, porque aquela que se classificasse teria que jogar com um time de outro continente, né? Ora a Oceania, ora a CONCACAF, a América Central, para definir uma vaga na Copa do Mundo, porque a última vaga da América do Sul é via repescagem, com outro continente cruzando. Então, você teria 10 seleções, 8 jogariam 8 partidas, uma jogaria 10 e outra jogaria 12. Nesse formato, são 18 jogos. Isso significa o quê? Nesse exato momento, não em território nacional, na bolha, entre aspas, criada no centro do país, ali para o começo da Copa América, mas em todo o continente dos 10 países, delegações estão viajando. Hoje o Equador está no Brasil, hoje a Venezuela está na Bolívia, hoje o Paraguai está no Uruguai, e hoje o Chile está na Argentina. Mas o Brasil vai para o Paraguai, não sei quem vai, não sei para onde, quer dizer, são várias viagens internacionais dentro do continente, com caras que vêm de outras partes do mundo. Jogadores que atuam na Europa, nos Estados Unidos, ou sei lá mais aonde. Então, as eliminatórias também são uma aberração.
Se a Copa América é uma aberração, e eu concordo que não tinha que ter, não estou defendendo a Copa América no Brasil, essa altura, a Copa América nem deveria existir. Já teve em 2019. Para que fazer em 2020 e adiar para 2020? Espera! Você vê o caso da Eurocopa. Foi em 16, seria em 20. Correto, 4 anos. Não pôde, vai ser em 21. Né? Também não entendo o formato deles mudar justamente agora, com várias sedes pela Europa. Alguns países estão mais avançados na vacinação, outros nem tanto. Para quê? Faz tudo na Inglaterra, então, já que a final é lá, e adia essa ideia para um outro momento. Também não concordo com esse formato dos europeus no meio da pandemia. Acho estapafúrdio também. Né? Quando pensaram nisso, não havia pandemia. Então, já que vai fazer, faz num lugar só. É louco isso. Mas tem muito interesse comercial no meio, e isso é que motiva tudo isso. A Conmebol faz um esforço hercúleo para que aconteça a Copa América, e ela quer as eliminatórias assim também, porque mais jogos é mais dinheiro, e está tudo vendido, patrocínio, direitos de transmissão. Você voltar atrás é um prejuízo muito grande, financeiro. E o que manda, mesmo na pandemia, é a questão econômica. Não é a saúde. Isso é cascata. Vai ter vacina, não é cascata. Os caras estão preocupados em ter o jogo. E vamos que vamos, tem que ter o jogo. Mas poderiam, pelo menos, tentar, de alguma forma, minimizar os riscos, né? Por que não levou a Copa América lá para o Catar? Como é que está lá no Catar? Emirados Árabes? Se tiver todo mundo vacinado lá, leva para lá. Vai para lá. Teste os estádios lá. Evento teste da Copa. Cara, manda um zap pro Emir que ele, na hora, manda o avião da Qatar Airways buscar todo mundo. Não tem problema nenhum. Aliás, a Conmebol já tem parceria com a Qatar Airways, que é patrocinadora da Copa Libertadores da América, né? E tudo mais. Então, seria... Assim, eu não sei como é que está no Qatar, não fui atrás dessa informação. Mas digamos que lá a coisa esteja controlada. E para um lugar desse, faz a bolha no Qatar, Doha, uma cidade, todo mundo ali, uma situação de relativa segurança, e você consegue fazer o evento. Aí vão fazer no Brasil e não se fala das eliminatórias. As eliminatórias de pontos corridos na América do Sul, elas também não têm o menor cabimento, inclusive do ponto de vista da segurança. Porque não é no Brasil. Reparem, aqui na Copa América, até coisa para parar e pensar. As seleções vão ficar ali treinando e vão ficar saindo para jogar. Essas seleções que estão jogando nessa rodada, 2 datas FIFA, né, elas estão viajando pelo continente. E você tem diferenças de um país para o outro. Quando o Flamengo teve o surto de Covid ano passado, por culpa também do Flamengo, porque foi muita gente que não tinha que ter ido para o Equador, os caras foram infectados lá no Equador e saíram passando de um para o outro, porque todo mundo no hotel, todo mundo entrando no mesmo ônibus, viajando de Quito para Guayaquil, e todo mundo praticamente foi infectado, pouquíssimas pessoas não foram. Inclusive os cartolas pegaram também Covid lá, naquela viagem do ano passado. Então, assim, você vê que pode acontecer um negócio desse, pode acontecer de um time jogar uma partida hoje e não poder jogar outra, porque pode ter vários caras com Covid. Quer dizer, é tudo muito louco. Agora, o que me causa espécie é isso. Fala-se da Copa América e acho pertinente falar da Copa América, sim. Até pelo viés político da coisa, como tudo foi operado. Então, não estou aqui a defender, pelo contrário. Mas, ponto. Por que não se fala das eliminatórias? Cadê a indignação com essa loucura dessas seleções viajando pela América do Sul para cima e para baixo? Por que isso não é criticado? Isso que eu queria entender. Né? Aí acho que existem outros interesses, inclusive gente que fala pela boca do patrão, o patrão fala pela boca dele, alguma coisa assim. Porque aí especialmente os acríticos. Tem uma turma na imprensa que nunca falou nada. Quando o João Avelange estava no poder, era o doutor João Avelange. Era o doutor Ricardo Teixeira. Esses personagens são personagens de páginas terríveis da história do futebol que os livros do Andrew Jennings já mostravam lá atrás. E lá na ESPN nós fizemos 2 vezes Bola da Vez com o Andrew Jennings, entrevistas com ele, o João Castelo Branco entrevistou. E ele mostrava, matava como mostrava o pau. Os livros dele são pesados, e tudo se comprovou. Quem não viu, veja na Amazon Prime, El Presidente, a série, que mostra toda a podridão da Conmebol, dos cartolas da Conmebol. Ninguém criticava isso, motivos para indignação já havia, como também há motivo para indignação por questões sanitárias, de saúde, claro, mas já havia motivo para indignação. E sempre priorizaram a festa do futebol. É a festa do futebol. E agora há uma raiva contida que está sendo colocada para fora. É muito curioso isso. Isso me causa espécie e me chama a atenção. Acho ótimo que se manifestem, mas gostaria de ver essas manifestações de uma forma um pouco mais regular. E falo isso porque durante muito tempo, eu e outros de nós estivemos do outro lado da trincheira, batendo nessa tecla e quase pregando no deserto. E aqueles que hoje querem subir no palanque para discursar, sempre ficaram lá calados. E muitas vezes coniventes com tudo de ruim que havia no futebol. Agora é fácil falar. Então isso me incomoda, porque seria ótimo que em outros momentos essas vozes pesadas que hoje se manifestam
estivessem também ao nosso lado criticando. O gasto público na Copa do Mundo de 14 do Brasil, o gasto público do dinheiro na Olimpíada de 16, todas as sacanagens que foram feitas no futebol, todas elas. Foram várias que aconteceram, está provado. O FBI entrou em ação e prendeu uma galera. E ninguém falava nada. Agora falam. Enfim. Olha, se tem uma coisa que esse trio aqui e algumas outras pessoas podem ficar dormir tranquilo, é que esse tipo de coisa a gente vem descendo a ripa há muitos anos. Não entramos na onda só agora, não. Você pode, isso ninguém pode nos cobrar, porque a gente não entrou nessa onda agora, não. O Arnaldo, estava pensando nessa história do Gabigol, que vai jogar amanhã pela eliminatória. Foi-se o tempo em que a torcida achava legal quando o cara ia para a seleção, né? Isso. Agora, a torcida do Flamengo deve estar com, deve jogar, vai ser bom que ele jogue, porque o Gabigol jogar é legal, é o Gabigol jogando, é o cara do Flamengo na seleção, mas por outro lado, será que deve? Não deveria descansar? É uma coisa estranha, né? É verdade. Bom, eu vou passar um pouquinho pelo que o Mauro falou para chegar no Gabigol e voltar à questão, porque eu acho que o Gabigol tem envolvimento até com a realização da Copa América no Brasil, para você ter uma ideia de como a coisa gira, né? Enfim, chego lá. Assim, acho que nós três, com poucas diferenças, nós somos muito contra a proliferação de jogos de seleção pelo mundo todo. Não é só aqui no Brasil. O Mauro até falou da questão da Eurocopa, da eliminatória da Euro. Eu acho excesso. Me surpreende como os clubes europeus com mais força, com mais dinheiro, não se rebelam e vai ficando por isso mesmo. Acho um absurdo. É aquele exemplo recente. Bayern de Munique, campeão europeu. O melhor jogador vai jogar 3 jogos consecutivos pela Polônia, se machuca, desfalca o time contra o PSG, time eliminado da Champions League. Né? Foi o que aconteceu com o Lewandowski. Né? Recentemente, quando espremida o calendário de seleção europeia, colocou 3 partidas em vez de 2 na data FIFA anterior. Né? Não sei se vocês lembram, baixa do Lewandowski, lesão fora do jogo decisivo. Aqui é essa coisa, a eliminatória é absurda, com turno e retorno, e a Copa América, assim, não é porque a Copa América é no Brasil, é do SBT, não sei, eu odeio a Copa América. A Copa América não faz o menor sentido. É um saco. Antes da pré-pandemia, a Copa América deste ano, agora no Brasil, ela terá 2 chaves de 5. Se classificam os 4 primeiros. isso é demais, eu vou repetir, né, cara? São 10 times, 2 chaves de 5, se classificam os 4 primeiros. Só caem os 2 últimos. São 28 partidas. Eu vou repetir de novo. 28 partidas. É uma brincadeira. 28 partidas entre as mesmas seleções. Não dá. E sendo que foi há pouco tempo no Brasil. Tinha assim aquela coisa, o Brasil não ganhava um título. Essa Copa América, a gente fala há muito tempo, ela foi feita e pensada, inclusive como sede, para a Argentina, enfim, ganhar um título com o Messi em campo. Tinha um propósito, digamos assim. Tanto que a Argentina construiu estádio, e a AFA e os jogadores argentinos ficaram meio assim, sem saber o que fazer, quando o governo falou, aqui na Argentina não. Então tinha esse propósito. A gente até falava, nem adianta ir lá o Tite falar lá, porque a Copa América não é que ela vai ser encomendada, mas tem um propósito, a Argentina ser campeão. Com pandemia, com não sei o quê, com saída de sede, não tem propósito nenhum. Então eu vou repetir, vão ser 28 partidas. E o pobre do gramado do Maracanã vai para o Engenhão também, sei lá o quê, vai sofrer, mesmo que seja na parte final e tudo mais. Eu vou profissionalmente ter que comentar a Copa América, óbvio, né? Nós vamos falar aqui, quem jogou, e aí eu vou chegar no Gabigol, vai lá. Arnaldo, só um detalhe, só para parênteses rápido, as pessoas falam assim, se você não concorda com a realização desse evento, por que você vai falar sobre ele? Eu não concordo com o campeonato estadual durando o tempo que dura. Eu faço 2 vezes. Esse negócio é ridículo. Então a gente só poderia falar do que a gente já concorda. Então, sei lá. Não concordo, não falar. Eu não vou falar do Bolsonaro, uma palavra dele. Eu não concordo com ele. Eu não falo o que eu acho. Aí você pega o crítico de cinema. Aí o cara vai lá fazer. O cara não gosta de um determinado tipo de filme. Mas ele tem que escrever o artigo, tem que assistir o filme. Ele vai ter que escrever sobre isso. Evidente. Eu não gosto desse tipo de filme, não vou lá, não. Tem que ir. É o trabalho dele, é o nosso trabalho. Né? Assim como em várias profissões, você às vezes tem que fazer algo que não é exatamente o que você gostaria, mas tem que fazer. É o seu trabalho. É isso. É simples assim.
Essa analogia com o estadual é muito boa, porque também eu odeio o estadual, mas comento estadual, final do estadual, Claro, mas é lado isso. do estadual para cada time, etc. Isso faz parte. Que ano que o estadual é importante para um time que o outro, isso faz parte da nossa situação. A Né? gente pode não gostar, pode ser contra, mas não é a gente que vai determinar se vale a cobertura ou não. Essa é uma outra história. O jornalista está lá para cobrir, seja o que quer que seja. Aquilo que tem alguma, né? E aí, para passar para vocês, não sei se vocês acham que esse meu raciocínio está muito torto. Eu estou assim na caneca Love aqui, a caneca estou meio que tentando elaborar um raciocínio. Vocês ficam falando que é meio torto. O Mauro está vendo a linha de Soslaio, Paraguai e Uruguai, que tem 2 jogadores brasileiros envolvidos, 2 do Palmeiras. Matias Vinha e Gustavo Gomes. Então já tem desfalque lá. Bom, Gabigol. Tem o aspecto campo. Para mim, o único jogador diferente, brasileiro, tecnicamente falando, além do Neymar, para mim, um jogador que desequilibra é o Gabigol. Falo isso faz tempo. Vê-los juntos, outro dia eu vi Cara, se vocês repararem na imagem do último jogo do Neymar, foi contra o Flamengo em Brasília, né, Mauro? Isso. A despedida. E o Gabigol entrando no segundo tempo, o Neymar era mirradinho, mas o Gabigol era um fiapo, cara. O cara virou um negócio desse tamanho. Mas ele tinha a linha sucessória do Neymar no Santos, né? Eram 2 fenômenos da base do Santos. Ia sair o Neymar, ia chegar o Gabigol, e acabou acontecendo deles não conviverem. Jogaram na Olimpíada, conquistada pelo Brasil, medalha de ouro, aquela Olimpíada lá. Eu odeio futebol na Olimpíada, mas também vou comentar. Eles chegaram a jogar juntos, mas ainda não com uma dupla, o Gabigol ainda não maduro, etc. e tal. E acho que agora eu vejo que é a única forma de o Brasil, a seleção brasileira, ter alguma alternativa técnica diferente das que vem testando. Não acho o Gabriel Jesus um jogador ruim, pelo contrário. Não acho o Richarlison também ruim, pelo contrário. Não acho o Roberto Firmino ruim, pelo contrário. Senão eles jogariam como titulares na Premier League, que é excelente. Mas acho que o Gabigol tem algo diferente em relação a eles nos quesitos técnicos. E pode formar uma dupla com o Neymar. Ah, vai ser melhor que Neymar e Mbappé? Não, não vai. Mas pode ser uma coisa interessante. E aí tem a questão que eu estou muito curioso. Ninguém está querendo falar. Vamos ver se o Tite vai falar daqui a pouco, durante a live eu vou falando aqui. Sobre Copa América, ele não vai querer falar. Não é para mim agora já a Copa América no Brasil, ela já está definida com as sedes. É quem vai jogar a Copa América no Brasil, quais jogadores, né? Porque existe uma negociação para pelo menos limitar a um jogador por time, já que tem a seleção olímpica também, a convocação para a Copa América, por time brasileiro, né? E aí, dos jogadores do Flamengo, todos eles, é o Gabigol que seria o, entre aspas, escolhido. Talvez até o Pedro saia da Olímpia. Tem uma. Porque o Flamengo foi bater lá para adiar o campeonato durante a Copa América, o Palmeiras também, e não vai adiar. Já estava previsto no calendário. Já estava previsto que ia invadir 19 das 38 do Brasileirão. Então não vai adiar o brasileiro. Só que, enfim, pode haver uma negociação por um estrago menor, que não mutile um time inteiro. Isso não envolve as outras seleções, né? Estou falando só da seleção brasileira. Uhum. E aí, a Copa América no Brasil, quem que é o maior ídolo brasileiro hoje? O Neymar ou o Gabigol? Gabigol. É o Gabigol. Dá para discutir. Não, né? assim, dentro do território brasileiro, eu acho que é o Gabigol. O Gabigol joga no Flamengo, então quem não é Flamengo talvez não goste, mas quem é mais ou menos neutro, acha que é o Gabigol. Para mim não tem dúvida. Qual é o time mais popular do país? Flamengo. Onde o Brasil vai jogar? Brasília, tal. Cara, ter o Gabigol, além de tudo, é um chamariz para a Copa América no Brasil. Então, é uma questão do time, do encaixe e de um, entre aspas, embaixador brasileiro no time. O maior embaixador brasileiro. Então, na minha concepção, vai acabar sendo convocado um de cada time e vai ser o Gabigol do Flamengo. E para não ferrar o Flamengo de uma vez, eu acho que o Pedro não vai para a Olimpíada. A minha impressão, tá? Estou dando a minha impressão para essas circunstâncias, já entrando na cabeça do torcedor, que não quer saber
se a Copa América vai não sei o que lá, se não sei... E aí entra um pouco no conflito que você falou, Tironi. O cara quer ver o Gabigol como titular da seleção brasileira desde que não ferre o Flamengo, que é o time dele. Né? É isso. Essa é a situação. Tá ótimo, o Flamengo não tá jogando no meio da semana, nem no final de semana. Eu quero ver o Gabigol na sexta-feira. Agora, vai se o Flamengo tivesse o Grêmio na própria sexta-feira ou no sábado e o Flamengo, né, e não pudesse jogar, como os outros times estão tendo que jogar na Copa do Brasil e no Brasileirão. Aí é outra conversa. Perfeito. Então,